E aí pessoal? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. E como eu havia dito no vídeo anterior, não vou mais lançar vídeos diariamente, mas sim, nas quartas, sábado e domingo. Porque fica melhor para mim, mas claro, vai continuar tendo 5 vídeos por semana, e para vocês que gostam de acumular para o final de semana, nem vai mudar tanto assim. Então, chega de enrolação, e vamos para o vídeo. A história começa, mostrando que houve uma grande movimentação, no acampamento dos semi-humanos. Quando recebeu esse relatório, Neia sabia que a hora tinha chegado, sem nenhuma dúvida, era um prelúdio do ataque inimigo. Neia correu pela cidade, usando o equipamento que ela emprestou do Rei Bruxo. Neia sabia que as pessoas por quais ela passava em frente, estavam encarando ela com os olhos arregalados. Seus olhos contemplavam a beleza do arco, e então, olharam para a armadura, que tinha sido vestida pelo grande rei Buzer, e isso os deixou em choque. A audição apurada de Neia, ouvia através do barulho da multidão, algumas pessoas se perguntando, quem é essa guerreira? E a resposta era, é a escudeira do Rei Bruxo, ou, a mulher da nação do Rei Bruxo. Neia negava em seus pensamentos, dizendo não ser da nação de Sua Majestade. Ela se sentia incomodada, toda vez que ouvia rumores falsos como esse. Uma parte dela ainda queria saber, mas não sobre os rumores errados sobre ela. Porém, ela iria clara e firmemente negar qualquer boato que causasse inconveniência ao Rei Bruxo. Mas ainda assim, ela ficava feliz em ser considerada a escudeira de Sua Majestade, porém, no momento que ela sentiu uma breve onda de alegria, e estava começando a sorrir, um gemido baixo saiu de uma pessoa que ela passou. Enquanto passou pela mente de Neia, o pensamento que lembrava seu pai, ela chegou na muralha adjacente ao portão oeste, onde ela tinha sido designada. Ali também era praticamente onde todas as forças semi-humanas estavam reunidas. Quase 80% de todos os paladinos, sacerdotes, soldados e homens em forma na cidade, tinham sido estacionados no portão oeste ou nas suas proximidades. Os outros 20% foram ordenados para o portão leste, enquanto mulheres, crianças, idosos e outros não combatentes estavam de olho das muralhas do sul e do norte da cidade. Remédios comandava o portão oeste, enquanto Gustave comandava o portão leste. Jacasponde havia sido nomeado comandante supremo. E obviamente, o comandante supremo ficava dentro do quartel-general, no centro da cidade, e não se aventurou para fora. Nisso, Neia finalmente pôde ver o portão oeste. O Rei Bruxo tinha demolido o portão levadiço do portão leste, mas o do portão oeste ainda estava intacto. Porém, muitos semi-humanos eram mais fortes que seres humanos, então, eles podiam destruí-lo facilmente com toras. Neia cerrou os punhos antes que pudesse tremer. Se eles quebrassem através desse ponto para dentro, seria muito difícil lidar com os semi-humanos, uma vez que eles comecem a se espalhar pela cidade. Em outras palavras, a cidade estaria perdida, e dadas as circunstâncias, Neia não poderia correr. Ela provavelmente iria lutar e morrer em combate, contra um enxame de semi-humanos. Neia levantou suas mãos tremendo para sua boca, e então as mordeu, numa tentativa de controlar seu medo, pois senão, ela erraria um alvo, que poderia ter acertado. O item mágico que Sua Majestade a emprestou, poderia defender contra ataques mágicos metais, mas não podia suprimir o medo que nascia do seu próprio coração. Mesmo assim, ela provavelmente estaria mais assustada se não estivesse vestindo ele agora. Enquanto sentia a dor se espalhando em seus dedos, Neia entrou na torre, no que parecia ser o lado esquerdo da cidade, e correu pelas escadas para o topo da muralha. Neia tinha sido designada para ao lado do Rei Bruxo, então provavelmente ela foi a última a aparecer, mas claro, seus oficiais superiores garantiram a ela uma dispensa especial, para que ela não fosse censurada por chegar tarde, e as outras pessoas que deveriam estar aqui, já estavam presentes. Assim que Neia se preparava para apressar-se para seu posto, o paladino comandando o flanco esquerdo da muralha oeste a parou. Ele disse que o Rei Bruxo, Sua Majestade, parecia estar desaparecido. Por um momento, Neia olhou surpresa para o paladino, pois ela já tinha reportado aos seus superiores que o Rei Bruxo não tinha qualquer intenção de participar desta batalha, mas ainda assim, eles ainda estavam perguntando a ela essa questão. Neia se perguntava se eles não foram informados, mas ela sentiu que isso era diferente. Esse homem tinha um pingo de esperança, e ele devia estar se perguntando se o Rei Bruxo teria mudado de ideia e fosse aparecer. Neia olhou sobre o exército semi-humanos, que se espalhava ao redor da cidade. Haviam muito bem, mais de 30.000 semi-humanos lá, mas a pressão de olhar diretamente para eles, deu a impressão de que eram muito mais numerosos do que realmente eram. Neia podia entender, porque todos desejavam a ajuda do poderoso Rei Bruxo, em face de tamanha desigualdade. Isso era porque Neia tinha se sentido da mesma maneira.
Neia responde que sim, pois o rei bruxo não está aqui, pois essa era a batalha do Reino Santo. O paladino não podia responder ela, e Neia aproveitou para deslizar ao lado dele e correr para seu posto, mas o paladino pediu para ela esperar. Ela parou, e estava prestando atenção, mas o paladino pediu para ela aguardar ali por enquanto. Neia ficou confusa, e olhou em volta. O lugar era perto da saída da torre, que levava ao topo da muralha da cidade, tendo um vasto fluxo de pessoas passando. Ela se perguntou se não estaria atrapalhando as pessoas ficando aqui. Além disso, esse lugar era muito longe da posição designada a Neia, que era mais perto do centro. Ela o pergunta o motivo, e se havia algo que ela precisasse fazer. O paladino respondeu que não era como se eles precisassem que ela fizesse algo, na verdade, era um pouco mais problemático. O paladino pausou, e continuou, dizendo para ela apenas ficar ali, e a pergunta se ela entendeu. Então Neia respondeu que sim, mesmo não tendo ideia do que estava acontecendo, ela sabia que deveria haver alguma razão para isso. Não havia razão de deixar um soldado treinado aqui sem nenhum motivo, enquanto a luta poderia começar a qualquer momento. Neia se perguntou se suas ordens haviam mudado, ou se ela deveria focar em acertar os comandantes inimigos, já que o arco emprestado do rei bruxo parecia incrível apenas pela aparência, e nisso, ela se pergunta se isso significava que estavam a usando como um as na manga. Ela diz entender, e pergunta ao paladino quanto tempo deveria esperar, e aonde deveria esperar. O paladino responde que, até o inimigo começar a se mover, quanto ao local, qualquer lugar estava bom. Neia pergunta se ela deveria esperar até um momento importante como esse. Ela achava isso estranho, e assim, o sentimento de que algo estava errado começou a preenchê-la. Muitos homens, que pareciam ter vindo da milícia, carregaram um grande recipiente pelas escadas. Isso provavelmente era comida para os defensores que estavam nas muralhas. Eles estavam suando muito mais do que o clima frio permitia, e estava claro que esses homens foram e voltaram muitas vezes. Era o esperado, já que eles estavam alimentando centenas de homens. Neia se inclinou contra a muralha, para dar espaço para eles passarem, e os homens passaram sem pressa por ela. Entretanto, um deles levantou um pouco a cabeça, e notou a face de Neia. Ele a pergunta se ela não seria a escudeira do rei bruxo, ou melhor, se seria a madame. Neia responde que ele não precisava ser tão formal, e se desculpa. E diz que sim, pois havia sido designada para o dever de servir como escudeira do rei bruxo. Talvez eles ouviram a conversa, mas os homens que estavam carregando os recipientes pararam, e olharam para Neia em surpresa. Era provavelmente pela mesma razão que o homem de agora. Ela estava um pouco envergonhada por ser conhecida como a escudeira do rei bruxo, mas ao mesmo tempo se sentia muito orgulhosa dela mesma. Os homens não sabiam como Neia se sentia, e eles perguntaram apressadamente, dizendo que tinham algo que gostariam de perguntar ao rei bruxo. Mas o paladino anterior deu um passo entre Neia e os homens, dizendo para eles esperar, ou melhor, ele pediu que eles esperassem, pois ela estava ocupada. Então, o paladino pergunta se eles se importavam de continuar com seus trabalhos. Neia achava que essa era uma postura estranha, e se perguntava qual o motivo dele não querer que ela conversasse com eles. Ou se era porque eles iriam perguntar algo sobre o rei bruxo. Ela não sabia por que ele estava fazendo isso, mas ter resposta seria bastante simples. Neia diz não se importar, e pede para deixá-la passar. Já que o paladino não queria que ela falasse, então ela deveria apenas se dirigir a eles diretamente. O paladino a chamou por seu título, Escudeira Barajá, mas Neia o pergunta se ele estava tentando impedir que as pessoas perguntem sobre o rei bruxo. Ela o respondeu tão alto quanto o grito que foi direcionado a ela. Na verdade, era bem vergonhoso ficar usando a reputação do rei bruxo dessa forma, mas ela tinha que ter certeza que o Reino Santo não estava fazendo nada que talvez causasse impactos negativos para sua majestade. Ela não queria que seu país natal desonrasse. Neia gentilmente se dirigiu ao homem que tinha perguntado a ela anteriormente. Claro, ela sabia que havia a probabilidade de assustar ele, mesmo se ela sentisse que o tom era gentil. Ela diz que iria responder com suas melhores habilidades, se a pergunta fosse relacionada ao rei bruxo. Dito isso, ela não era da nação de sua majestade, então, havia muitas coisas que ela também não sabia. O homem pergunta, meio confuso, se a madame não era do reino do rei bruxo. Mas Neia responde que não era dessa forma, pois ela era uma escudeira da Ordem dos Paladinos do Reino Santo. O homem pergunta se ela estava falando sério, e Neia responde que sim, então, ele não precisava ser tão formal ao se dirigir a ela. A multidão explodiu em comoção, talvez fosse porque o paladino gritou com ela agora mesmo, mas a partir de um ponto, os milicianos nas muralhas tinham começado a olhar de longe.
Enquanto os assuntos tomaram um rumo um tanto quanto embaraçoso, ela não poderia se envergonhar, agora que tinha invocado o nome do rei bruxo. Neia inflou seu peito orgulhosamente, determinada a deixar todos os soldados presentes escutarem ela. Parecia que o paladino tinha se conformado com o fato de que não podia mais manter esse segredo, então, ele foi para o lado, encarando Neia zangadamente. O homem diz sobre a armadura ser parecida com a do chefe dos monstros, com cabeça de bode. Ele a pergunta se foi ela quem o derrotou, mas Neia responde que não. Pois aquele que a veste era o grande rei Buzer, que o rei bruxo matou, com apenas um feitiço. A multidão gritou entusiasmada ao ouvir isso. Neia até podia ouvir trechos das conversas da multidão. Tais como: ele derrotou aquele. Eu não consigo acreditar que ele usou só um feitiço. Ele realmente tomou a cidade sozinho, e realmente derrotou tantos semi-humanos. Ele é muito forte, eu acho que estou gostando dele. Ele não é como os mortos-vivos que conhecemos nem um pouco. E assim por diante. Mesmo que eles estivessem cochichando nas orelhas um dos outros, e murmurando para eles mesmos, os sentidos afiados de Neia podiam ouvi-los claramente. Claro, ela ficava muito feliz em saber que outros se sentiam da mesma forma sobre o grande homem que ela admirava. Isso era particularmente verdade para aquelas pessoas que mantinham a opinião, apesar de saber que ele era um morto-vivo. Neia pensava em como os esforços de Sua Majestade não foram em vão, pois haviam pessoas que entendiam isso. O homem então a pergunta se Sua Majestade irá emprestar sua força, dando-lhes uma ajudinha dessa vez. O tumulto na multidão se silenciou em um instante, e essa reação disse a Neia que essa era a pergunta mais crítica. Ela responde, dizendo que Sua Majestade não irá fazer parte desta batalha, isso porque esta era uma batalha que eles, como cidadãos do Reino Santo, estavam lutando para salvar sua nação, e não uma guerra de outro país. Além disso, Sua Majestade precisava conservar sua mana, para quando enfrentar Jaldabaoth. As faces dos homens desanimaram quando ouviram a resposta. Neia já tinha se preparado para uma repreensão, mas as respostas contrariam suas expectativas. Um deles disseram fazer sentido, já que normalmente o rei de outra nação não teria vindo sozinho. Então, o céu os puniriam, se não fossem agradecidos ao rei bruxo, apesar de tudo que fez por eles. Outro continua, dizendo ser isso mesmo, e também, o rei bruxo estava salvando sua mana para derrotar Jaldabaoth. Mais um deles continua, dizendo que o rei bruxo era muito calmo e perceptivo, mas mesmo assim ele era um homem que iria escolher um método que salvaria mais pessoas, ou melhor, ele era um morto-vivo. Nesse caso, deveria haver alguma razão do porquê ele não iria fazer parte desta batalha. Até porque eles tinham visto isso antes. Outro diz que ouviu isso também, e afinal, eram eles quem valorizavam mais essa nação, por isso, seria ele quem protegeria sua esposa. Alguém pergunta do que eles estavam falando, e foi respondido, dizendo que eles chegaram dos campos de prisioneiros, antes dessa cidade ser libertada. Neia podia ouvir as vozes de boa vontade ao seu redor, mas claro, haviam alguns que estavam infelizes, pelo rei bruxo não ter vindo para os ajudar. Todavia, eles eram superados pelo número de pessoas que podiam entender as considerações do rei bruxo, e isso encheu o peito de Neia de animação. Ela se dirigiu ao paladino, e o perguntou se podia retornar ao seu posto agora. Ela finalmente entendeu porque ele não queria que ela fosse ao seu posto mais cedo. Nesse caso, não deveriam haver problemas em deixar ela ir para lá agora. O paladino não escondeu como ele se sentia quando disse para ela ir, com um olhar amargo em sua face. Neia caminhou pelos soldados, que estavam discutindo em alto som sobre o rei bruxo, e chegou ao lugar que foi designada. Nisso, ela estudou intensamente o acampamento inimigo. Era um vasto exército, que ostentava poder suficiente para devorar todos ali como uma única mordida. Vendo o inimigo que os atacaria, Neia sentiu como se fosse vomitar novamente. Ela se perguntou quantas vezes seu pai se sentiu assim quando estava manejando a linha de fortalezas. Neia olhou para o céu, que estava tão nublado e sombrio quanto seu coração. A história então é cortada, e retorna quando o exército semi-humano finalmente fez seu movimento. Ainda era dia, e Neia pegou o ritmo enquanto comia seu mingau de aveia. Tal mingau era feito de grãos de aveia, fervidos com leite e servidos numa tigela de madeira. Graças ao vento do inverno, já estava frio quando chegou até ela, e francamente, Neia achava horrível. Contudo, se ela não comesse, seu corpo não conseguiria resistir ao esforço estendido que teria que passar posteriormente, e não haveria mais comida esperando por ela.
Além disso, enquanto supostamente deveria ter um alívio de turno para ela, Neia tinha um sentimento de que ela certamente não teria esse alívio, e muito menos, ter a chance de ter uma refeição apropriada mais tarde. Essa era sua suposição, depois de receber uma grande porção para o almoço. Comendo colheres cheias após colheres cheias do ensopado em sua boca, ela forçou todo o gel branco e grudento para seu estômago. Saber que tal coisa terrível, talvez fosse sua última refeição, a encheu de aflição. Olhando sobre o exército semi-humano, pelas aberturas da muralha, Neia se enrolou num cobertor de algodão. Seu casaco cinza seria sua única defesa contra o frio de inverno que chegava agora. Os milicianos tinham começado a comer a mesma coisa que ela, mas eles ainda não tinham terminado. Todos estavam desanimados, claramente ninguém estava feliz com o gosto, mas isso não poderia ser ajudado. Porém, suas expressões tensas não eram devido ao mingau, pois seus olhos não estavam olhando para a comida que seguravam, mas para os semi-humanos fazendo seu avanço. Não havia maneira alguma de que qualquer um estivesse feliz, ou esperançoso, quando olhasse sobre os números esmagadores. E também haviam aqueles que já foram prisioneiros, e provaram o gosto do governo semi-humano, que tinha enterrado um medo intenso dentro deles. Eles estavam sob tanto estresse, que nem conseguiam comer. Neia se perguntou o que Sua Majestade faria nesse momento, se ele daria um grande e espirituoso discurso, para aumentar suas vontades de lutar, ou riria disso. Ela não tinha ideia de quais ações heroicas ele tomaria, mas mesmo assim, mesmo se ela soubesse, ela não poderia imitá-lo, afinal, ela era completamente diferente de Sua Majestade, que era um monarca heróico. Do mesmo modo, causaria mais problemas se Neia dissesse algo como, relaxem e não se preocupem, para eles, afinal, tensão apropriada, era o que movia as coisas para frente. Seus corações podem até estar sombrios, mas não havia sinal que eles cederam para o desespero, nem haviam sinais de que eles queriam fugir. Eles tinham algo para isso, algo que os soldados, que tinham se preparado para encontrar seu destino teria. A razão para isso aparentemente, era devido ao fato de que um dos milicianos, um dos primeiros que foram libertados, tinha falado algo sobre o rei bruxo. Isso espalhou entre os soldados estacionados nas muralhas como fogo vivo. Vidas não eram igualmente importantes. Eles ficaram infelizes, quando ouviram que ele tinha matado um refém, que estava sendo segurado pelos semi-humanos. Era um ato rude e muito característico dos mortos-vivos. Contudo, as pessoas que estiveram lá, persistentemente insistiram que esse não foi o caso. Eles falaram de como o incomparável e poderoso rei bruxo tinha falado, que mesmo ele seria a vítima, na frente de alguém mais forte. Neia lembrou dessas palavras também. Lá atrás, ele parecia extremamente humano, mesmo radiando um estoicismo trágico, que parecia uma determinação e personalidade resoluta. Era uma poderosa promessa, para proteger aquelas coisas que eram importantes para ele, e tinha um poder persuasivo do qual não podia ser colocado em palavras. E então, eles pensaram sobre o que aconteceria com as pessoas queridas a elas, se eles fossem derrotados aqui. Seu espírito de luta foi reforçado por um poderoso sentimento de propósito, que diziam não querer deixar seus amados compartilharem a mesma experiência infernal que passaram. Neia pensou que Sua Majestade já tinha considerado que as coisas poderiam terminar dessa maneira, desde o início. Se o rei bruxo não tivesse dito tais palavras, para endurecer a determinação das pessoas, suas forças poderiam ter diminuído, perdendo a moral, ao ver tal poderoso exército adiante, e assim, eles poderiam até ter se dissolvido em uma derrota. Neia só viu a Rainha Santa uma vez, mas ela não tinha nem ideia de suas habilidades, ou de sua personalidade. Ainda assim, ela tinha certeza que o rei bruxo era superior à Santa Rainha, em ambos os aspectos. Ou melhor, o rei bruxo era provavelmente o tipo de soberano, que era conhecido como Rei dos Reis, e Lorde dos Lordes, o mais alto nível de monarca, mesmo entre outros reis. Neia diz que costumava sentir que as pessoas da nação de Sua Majestade, bem, serem governadas pelos mortos-vivos seria uma coisa triste. Entretanto, eles talvez sentiam muita sorte, agora que ela pensava sobre isso. Essas palavras ficaram presas na garganta de Neia, rodopiaram e se recusaram a sair de sua boca. Afinal, não seria bom se as pessoas em sua volta ouvissem elas. Então, um grito soou de longe, dizendo que o avanço inimigo havia sido confirmado, e que todo mundo deveria se preparar. Todos empurraram para dentro o mingau de aveia, e foram para suas posições de luta. Se um exército de mais de 10.000 fizesse seu movimento, o ar estremeceria, para o ponto de que talvez até chacoalhe as muralhas da cidade. Parecia que a pressão vinda iria esmagá-los. Na verdade, a audição apurada de Neia tinha escutado o clamor que tremia a terra, de um exército avançando, e lamentos desanimados crescendo entre os milicianos.
A moral estava caindo rapidamente. Ainda assim, não havia nada que Neia pudesse fazer, e ela não estava na posição de fazer qualquer coisa também. O único trabalho de Neia era encher de flechas todos que entrassem em seu alcance. Desde que essa cidade foi retomada, ela tinha gasto todos seus momentos, depois de acordar, praticando seu tiro com arco, enquanto ela não estava realizando seus deveres de escudeira. Ela meditou que isso foi graças à prática, de que ela tinha masterizado as características especiais da Ultimate Shooting Star Super, e agora poderia usá-lo apropriadamente. Mas Neia se perguntava por que os semi-humanos estavam atacando agora, pois atacar à noite seria melhor para eles. Ou tinha algo em mente. Se o Rei Bruxo estivesse presente, ela poderia fazer essa pergunta para ele. Sentindo a ausência do Magic Caster, que tinha caminhado ao lado ou à frente dela no último mês, a fez sentir que alguma coisa importante estava faltando em seu coração. Ela recusou tal pensamento, enquanto pensava que ela precisava caminhar com seus próprios pés, sem depender de sua majestade. Apesar dela não ter certeza do que os semi-humanos estão planejando exatamente, deveria haver alguma razão para eles lançarem o ataque em plena luz do dia. Nesse caso, seria melhor ela não ser descuidada. Fim. É isso, pessoal. Esse foi o vídeo de hoje, e se gostaram, não se esqueça de deixar o like, compartilhar e se inscrever, se ainda não for inscrito. Fico feliz que tenha assistido até o fim. Obrigado por sua visualização e nos vemos no próximo vídeo.